Vamos para Jerusalém? Vamos chamar a Thalita Fernandes, nossa correspondente no Oriente Médio. Thalita, tá por aí? Olá, tudo bem? Boa tarde para Você você, está Gui. mutada. Estamos mais próximos no Agora, fuso horário. agora é pronto. Mais próximo. Qual é a Bom diferença dia, daí? pessoal. Aqui em Paris são 1h53. E aí? 1 hora, tô 1 hora à frente, 1 hora no futuro. São 2h53. 2h53. E aí, Só olha eu que acabei a gente. de nossa comunidade. Você acabou de acordar. Você e nossa comunidade são 8h53 no Brasil, né? Ô, Thalita, a sua presença hoje, segunda-feira, aqui, dia 20 de outubro, mostra como os fatos são dinâmicos no Oriente Médio, né? Há 7 dias, exatamente no dia 13, a gente estava celebrando aqui o que parecia ser o fim da guerra em Gaza e a libertação dos reféns. E no dia seguinte, no dia 14, a gente falaria da chegada da ajuda humanitária liberada por Israel. E agora, 7 dias depois, a gente viu Israel lançar uma nova ofensiva em Gaza ontem, depois de acusar o Hamas de atacar tropas em área de recuo dos militares. É uma área que estava prevista para ter cessar-fogo ali, né? Explica pra gente como é que foi esse domingo tenso aí na região, né? Bom, desde o começo eu venho falando aqui o quanto é muito sensível, né, esse acordo, no sentido de se vai ter uma paz duradoura, se vai ser só uma diminuição na escala do conflito, e eu acho que o que a gente viu no domingo mostra que um acordo de fato, uma coisa sustentável, ainda está longe, ainda que existe a esperança de que novas negociações, a segunda rodada de negociações comece hoje. O que aconteceu no domingo foi um diz que me disse, né, digamos assim, e eu queria trazer aqui de novo e ser bastante enfática de que é sempre muito difícil a gente conseguir ler o cenário e entender as coisas pela precariedade toda do cenário e a assimetria. Então a gente não tem jornalistas internacionais na faixa de Gaza. Obviamente a gente tem locais que estão lá, não estou diminuindo isso, mas quantitativamente a gente tem menos informações ou informações muito truncadas. O que a gente viu foi uma ofensiva de Israel que deixou, segundo informações locais, 44 mortos, incluindo crianças. Um dos ataques foi a uma escola, onde tinham famílias que estavam se abrigando. Não se sabe o que aconteceu. O que Israel alegou foi 2 soldados israelenses foram atingidos. Israel acusa o Hamas diz que não tem nada a ver com isso. Aliás, ontem à noite ainda, aqui nos Estados Unidos, ainda no fim do dia, Donald Trump estava chegando e disse que ele também disse que não era o Hamas, que o Hamas não tinha nada a ver com isso, que os ataques deveriam ter vindo de rebeldes, de alguma dessas forças que não estão ligadas ao Hamas. Então a gente fica nessa troca de declarações. Quem foi que matou os soldados ou não sabemos. O que a gente sabe é que 2 soldados foram atingidos e 44 pessoas morreram. Isso traz muita fragilidade para esse acordo que já não tinha andado muito, né? A gente não viu nessa uma semana desde que foi anunciado a segunda fase começar. A promessa é que comece hoje. A gente tem os enviados do Trump chegando em Jerusalém para conversar com o governo israelense, e no Egito também representantes do Hamas devem dar sequência às negociações para a fase 2, que aí entra o que a gente sabe que é muito mais complicado. Desarmamento do Hamas, até quando Israel fica lá com as tropas ou não, quem sai, quem assume, e a governança de Gaza. Thalita, bom dia. Você acho que já até respondeu algumas das coisas que a gente queria te perguntar aqui, mas vou pedir para você aprofundar um pouco, né? Na prática, o que isso vai representar, né, para esse acordo? Assim, Israel disse que vai responder firmemente a qualquer violação. Como tem sido, portanto, a confiança nesse acordo diante do que aconteceu nesse último final de semana, e internacionalmente, como tem sido a resposta também das principais potências que são envolvidas no acordo, como os Estados Unidos e o Egito?
Olha, eu queria enfatizar aqui, quando a gente fala dos Estados Unidos, né, houve a entrevista dos representantes do Trump falando o quanto o ataque recente, né, no mês passado, exatamente, no mês passado de Israel ao Catar foi decisivo, que teria sido uma virada de chave para que esse acordo acontecesse. Ou seja, a leitura que a gente pode fazer é: os Estados Unidos estão comprometidos, pelo menos que não exista uma guerra ativa como estava acontecendo em Gaza. Eu acho que a fala do Trump, ele foi muito rápido em dizer que não foi o Hamas, é meio que um fogo amigo, né? O Netanyahu o tempo todo fala que Israel nunca teve um aliado tão bom, tão forte quanto o Trump na Casa Branca, mas ele foi muito rápido em negar o que Israel está falando. Então, eu acho que isso é uma sinalização de que não necessariamente o Trump vai abraçar tudo que o Netanyahu fala. Do outro lado, a gente tem o Egito, que é um ator muito importante, né? É o país que tem sediado as negociações e é uma voz importante, inclusive porque o Egito tem fronteira direta com Gaza. Existe uma discussão toda sobre abre ou não abre a fronteira em Rafah, que é a parte da faixa de Gaza que faz fronteira com o Egito. E a gente teve o Ministério de Relações Exteriores do Egito pressionando para que o cessar-fogo seja cumprido. Agora, como a gente interpreta o que Israel quer dizer? Boa pergunta. Desde o começo, todo mundo aponta, especialistas que acompanham de perto a política de Israel domesticamente e também na região, existe um sentimento de incerteza, de que não dá necessariamente para confiar. Um exemplo que eu queria trazer, acho que eu já falei outras vezes, mas só enfatizando que teve recentes ataques ao Líbano, onde existe um cessar-fogo em vigor. Então não dá para saber o que vai acontecer. Né? Mesma coisa na relação com a Síria, tem uma tentativa de normalização. Agora, tem uma pressão da população israelense para que não se estenda essa guerra, né, na faixa de Gaza. Isso não quer dizer necessariamente paz na região, nem paz entre palestinos e israelenses. Eu acho que a questão de paz é uma outra questão, mas pelo menos um cessar-fogo, já que o máximo, o que poderia ser atingido no momento, né, a devolução dos reféns vivos por parte de interesse da população israelense foi feito. Um pouquinho antes de eu entrar aqui, eu vi que também o Hamas identificou mais um corpo e hoje à noite vai ser devolvido o corpo, os restos mortais de mais um refém, que a gente ainda não tem muitas informações. Ou seja, aquelas primeiras questões de que o Hamas não ia devolver, aparentemente isso está acontecendo. Agora, dentro da faixa de Gaza, a população segue vivendo uma situação muito delicada, seja pela atuação problemática do Hamas, que imediatamente começou a conduzir ações militares e fazer execuções públicas, alegando que eles iam combater inimigos do Hamas, acusando algumas pessoas ou alguns grupos de colaborarem com Israel, seja porque a população está voltando, porque era a casa delas, e as pessoas não estão encontrando muita coisa além dos restos, dos escombros. Eu também queria lembrar que muitas pessoas estão procurando por seus familiares para poder ter esse momento de luto. Então, quando a gente está falando, né, da devolução dos hostages que estão, né, dos corpos dos reféns que ainda estão na faixa de Gaza, a gente também está falando de uma população que está tentando se livrar dos escombros, seja para ter uma casa, seja para encontrar os restos mortais dos seus familiares. Então, acho que esse é mais ou menos o cenário. Uma última informação, só para complementar aqui, respondendo a sua pergunta, Bia. A União Europeia disse que ainda está na mesa possíveis sanções a Israel. Eu acho que isso é uma forma de pressionar, do tipo, vamos manter o acordo, senão a gente pode responder economicamente. Ainda que a gente não veja discursos ou ações muito concretas, eu acho que existe uma pressão internacional dos Estados Unidos, da Europa e dos países árabes, sobretudo representados aí pelo Egito. Ô, Thalita, como se não bastasse, a gente teve um episódio nesse fim de semana que foram ataques a palestinos na Cisjordânia, no momento em que começa a temporada de colheita de azeitonas. Explica pra gente o que aconteceu, por favor. E isso, infelizmente, é um episódio que se repete há anos. Desde que eu cheguei aqui, eu já ouvi falar tanto as coisas maravilhosas e as coisas ruins sobre essa época de colheita de azeitonas. Por quê? Existe uma relação muito forte dos palestinos
com a colheita da azeitona, a fabricação do azeite. Isso acontece geralmente no mês de outubro e um pouco antes das chuvas. A gente está esperando por aqui uma chegada de chuva na região. E as azeitonas, elas estão prontas para serem colhidas, apesar de que esse ano a safra ela é bastante escassa. Não só tem uma importância econômica a azeitona, mas cultural. A gente está vendo aqui nas imagens, por exemplo, foram imagens gravadas por um jornalista americano que trabalha de forma independente hoje na Cisjordânia, e ele gravou essas pessoas que estão chegando com os rostos cobertos, são o que a gente chama de colonos. Ou seja, são cidadãos israelenses que vivem na Cisjordânia ilegalmente e ocupam terras ilegalmente, mesmo que eles sejam proibidos de entrar em terras da Cisjordânia. Mas, assim, a gente tem pelo menos 2 ministros do governo de Netanyahu que vivem em assentamentos, que são essa ocupação legal de terras que pertencem ao território palestino, como acordado em Oslo. Isso acontece bastante frequentemente nessa temporada de azeitonas, porque os colonos sabem que é uma época que tem muita gente reunida, são regiões muitas vezes remotas e às vezes você não tem muito para onde correr. As pessoas que moram em assentamentos, geralmente, elas andam fortemente armadas e elas são escoltadas pelo exército. Esse jornalista que a gente viu passar há pouco, ele faz um relato de que ele foi contribuir com a colheita. Aliás, isso é uma prática muito comum, né, que a comunidade internacional, seja pessoas que trabalham para ONGs, diplomatas, ou mesmo cidadãos estrangeiros que vivem na região, sejam convidados, seja porque é um momento importante, né, para as pessoas participarem do evento cultural, seja porque a presença de pessoas de outros países é visto como um acréscimo na segurança do povo palestino. E o que a gente viu reportado aí por esse repórter que está aparecendo agora, ele foi com palestinos coletar as azeitonas, né, que depois vão virar azeite ou vão ser conservadas. Os colonos chegaram, ele se dirigiu até o exército, pessoas do exército que estavam perto, ele grava isso, a voz, ele não filma, ele grava a voz, e as pessoas do exército prometem que vão tirar os colonos, e não tiram, e ele é atacado, e uma senhora também é atacada, e ela fica gravemente ferida. Agora, eu queria dizer que essa não é uma cena isolada, infelizmente. Isso está sendo reportado em toda a Cisjordânia. E eu estou trazendo esse elemento junto com Gaza para dizer que, ainda que possa haver uma parada definitiva, né, dos constantes bombardeios em Gaza, falar em paz entre israelenses e palestinos é uma outra história. Além de Gaza, a Cisjordânia é um lugar que tem muita violência e tem violência diária. Então, às vezes, não aparece tanto no noticiário quando a gente vê, claro, né, o volume do que estava acontecendo em Gaza, mas eu acho importante também para que a gente possa entender que esse conflito se estende e está além da faixa de Gaza. E importante trazer o componente de que o exército está dando cobertura para essas pessoas que estão atacando e vivendo em lugares ilegalmente, né? Existe uma ocupação ilegal desse território palestino. Muito importante você trazer também isso para a gente, Thalita, para a gente ter essa dimensão mais ampla e não só restrita aí ao acordo e ao que vai se desdobrar em relação dele, que é muito importante, mas você traz aí também o que está acontecendo no dia a dia, né? E que provavelmente continua acontecendo, independentemente do que é negociado por Egito, Estados Unidos e Israel.